Olá, estamos essa tarde gravando nosso segundo podcast, onde vamos falar sobre o uso problemático da pornografia. E é um prazer estar com o Thiago Rosa, que eu vou apresentar para vocês, psiquiatra forense, acabou de ganhar dois prêmios, né? Na ABP, um sobre a tese e outro da sessão de laudos psiquiátricos. Sobre qual que é o tema mesmo? Então, o prêmio de tese eu fiquei em segundo lugar, né? Enquanto que no outro prêmio eu fiquei em primeiro lugar, que era o prêmio de laudos psiquiátricos forenses. E era sobre a minha tese de doutorado, que eu fiz lá na Federal do Rio Grande do Sul. Eu terminei e fiz minha defesa no final do ano passado. E foi o título da tese era Psiquiatria e o Mundo Digital, de uso problemático de tecnologias a novas ferramentas em saúde mental. Então, foi isso a tese que foi premiada com uma segunda colocação nesse prêmio específico do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Foi muito bacana essa oportunidade. Bacana, hein? Parabéns, né? Obrigado. E uma curiosidade, né? Eu conheci o Thiago, foi no Brand 2022. Isso 2022. Né? Tava eu assistindo, era uma mesa redonda de mundo digital e de saúde mental, que ele estava falando da síndrome Hikikomori. Exato. Falei certo. Na Hikikomori, é isso mesmo, né? É uma síndrome marcada por isolamento social prolongado e patológico, né? O indivíduo praticamente não sai do próprio quarto, do próprio apartamento, e tem muito relação com o uso problemático de tecnologias, né? Inicialmente, na década de 90, acreditava-se que era uma síndrome cultural japonesa, e que era como se fosse uma adolescência prolongada, né? A pessoa tinha muita dificuldade em passar de fase e viver a adultez de uma forma plena, né? Seja trabalhar, estudar, ter relacionamentos bem-sucedidos. E por isso acabou virando uma síndrome muito significativa no nosso século XXI, e por isso também comecei a estudar isso durante o doutorado, né? E foi sobre isso essa palestra específica. Exatamente, né? E eu estava assistindo até porque me interessa muito o mundo digital. E olhei, mas ele é de Curitiba? Como assim? Que eu não conheço. E daí depois fui, não, você está mudando para cá agora, como que foi? E daí, felizmente, nós temos esse presente em Curitiba, que nem sei o que dizer, né? De rede social, ética e psiquiatria. Então, temos hoje o prazer de estar com ele aqui. Obrigado, Vanessa. Obrigado pelo convite, né? É um prazer aí estar falando desses assuntos aí que eu acho tão importantes. É um convidado muito especial, mais que especial. Obrigado. Obrigado, Vanessa. Então, é tanto conteúdo que eu gostaria que você falasse um pouco mais da tua trajetória. A minha trajetória. Legal, né? Então, vou falar brevemente, né? Sou curitibano, né? Para quem não me conhece, me formei na Universidade Federal do Paraná. Fui para Porto Alegre, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é da URGS também, né? Fui fazer psiquiatria, fiz psiquiatria forense e fiz meu doutorado lá. Aí, durante o doutorado, né, que tem essa tese, que tem esse título, né, de Psiquiatria e o Mundo Digital, de uso problemático de tecnologias novas, ferramentas de saúde mental, eu me debrucei em duas grandes frentes, né? A primeira era sobre, de fato, o uso problemático de tecnologias, que é um termo que a gente usa, mas que abarca vários transtornos mentais associados ao uso de tecnologias, várias doenças, né, psiquiátricas associadas ao uso de tecnologias, principalmente dependências tecnológicas, né, para usar um termo mais genérico, né? E também, ao mesmo tempo, eu sou muito entusiasta de tecnologia, então eu também estudei o uso das ferramentas digitais na psiquiatria, principalmente o uso de inteligência artificial na avaliação do risco de suicídio, que é outro tema de pesquisa que eu tenho também. Então, e assim, em 2022, né, voltei para Curitiba de fato, estava terminando meu doutorado à distância, e esse ano, né, me tornei de fato professor adjunto na Universidade Federal do Paraná, então é bom agora também, né, ter retornado à minha casa que me formou, então está sendo muito bacana estar de novo em Curitiba, né. Perfeito, seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Depois de um ano, né, que a gente conseguiu marcar. Que conseguimos marcar aí essa conversa, né. Bom, o tema que nós vamos falar é o uso problemático da pornografia, porque estamos no Novembro Azul, né? Lembrando que a gente está abordando a saúde mental do homem e também a prevenção do câncer de próstata. O uso problemático da pornografia é mais prevalente em homens do que em mulheres. E atualmente eu acho que é um assunto que está muito em voga. Tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. Quando falamos de pornografia, quando que a gente pode dizer que passou de um consumo normal para um uso problemático, Thiago? Então, esse é um desafio que a pesquisa e a ciência ainda estão tentando descobrir como responder, mas esse termo uso problemático de pornografia é um termo mais amplo que eu particularmente gosto muito, porque ele abarca vários problemas associados ao uso crônico
desse tipo de estímulo, que são estímulos pornográficos, né? Até a própria definição de pornografia, ela é muito confusa, ela é muito ampla, né? Não se sabe exatamente se são fotos, imagens e vídeos, mas também textos e outras coisas, outras formas midiáticas mais amplas. Mas o fato é o seguinte: nunca antes teve-se a forma de pornografia que existe hoje no século XXI, principalmente depois de 2007, 2008, quando surgiram aqueles tubes, né? Os YouTubes de conteúdo adulto. E com isso, o tipo de pornografia e a quantidade de coisas diferentes e extremas explodiu. E nosso cérebro, que é um cérebro, né, que evoluiu ao longo de milhares de anos, nunca esteve adaptado para uma sexualidade tão explícita dessa forma, né? E com isso, obviamente, com essa explosão da internet em alta velocidade, da grande quantidade de conteúdo pornográfico e muita variedade, múltiplas formas e variedades, algumas pessoas começaram a relatar problemas com o uso crônico de pornografia. E problemas como disfunção erétil, ejaculação precoce, ansiedade de desempenho sexual, ansiedade de desempenho sexual, vários outros problemas, né, da sexualidade, outros sintomas psiquiátricos, e as pessoas, aos poucos, começaram a conectar isso com o uso de pornografia e viram que talvez existisse uma conexão entre as duas coisas, mas não é claro exatamente se todo mundo que vai consumir pornografia regularmente vai ter esses problemas. Na verdade, provavelmente é uma minoria disso, mas uma minoria significativa, talvez uns 15, 20% disso, né? São alguns dados preliminares que relatam nessa faixa, alguns estudos falam até de 20%, mas mesmo assim, considerando que o consumo regular de conteúdo pornográfico, principalmente no sexo masculino, é tão prevalente, é tão frequente, que 20% não é um número pequeno, né? Não é nada pequeno. De uma quantidade bem significativa de pessoas. E os problemas são muito sérios para homens jovens, principalmente, porque eles estão numa fase que eles deveriam estar vivendo sua sexualidade de forma plena, e eles estão lidando com essas dificuldades todas, né? E isso causa um impacto muito grande na autoestima, né, masculina. Acredito que depois da pandemia também isso contribuiu muito, né? Até pelo isolamento social, e uma das formas que se optou-se também de lidar com o isolamento e até o medo do contágio. Não, perfeito. Isso daí tem alguns estudos, sim, também que indicam que houve, sim, um aumento, né, da prevalência do consumo de conteúdo pornográfico durante a pandemia. E isso, claro, deve ter tido repercussão, né, nesses desfechos, né, negativos que a gente falou, de saúde sexual, saúde mental e até saúde física. Isso é um fato, assim, né? Existem alguns dados que as gerações mais jovens não estão tendo mais relações sexuais como as gerações anteriores. E que muitas pessoas, até os 30 anos, são praticamente virgens, né? Por não terem nem a primeira interação sexual. E muitos deles têm, de fato, esse padrão de uso problemático com relação a conteúdos pornográficos, né? De que eles, digamos assim, se saciam sexualmente com essas imagens, vídeos e filmes e coisas do tipo, e eles não sentem a necessidade de procurar parceiro, parceira no mundo real e interagir sexualmente, ou quando tem a oportunidade, eles têm essas disfunções que eu falei, né, principalmente disfunção erétil, a ponto de beirar uma impotência sexual. Sim. E eles não conseguirem, de fato, ter nenhuma interação sexual satisfatória nessas ocasiões. Então, a gente está tendo um problema significativo, né, nessa frente. Acredito que também, por exemplo, a ansiedade social seja um dos fatores, nesses casos que se comentou, que é uma forma de evitação de ter o contato, e você acaba tendo esse caminho mais problemático. Ah, sem dúvida, né? Tem vários transtornos que poderiam, de fato, serem, entre aspas, fatores de risco para uso problemático de pornografia. Talvez um transtorno de ansiedade social? Sim, eu acho que bem possível, porque o approach, né, chegar em alguém, né, interagir, né, romântica, afetivamente com alguém, é muito difícil para essas pessoas. Então, nesse sentido, eles têm uma quantidade infinita de conteúdos sexualmente explícitos na internet, e eles fazem uso dessas coisas para se saciar e não precisar encontrar parceiras no mundo real. Depressão talvez também seja um outro fator, porque também tende ao isolamento social, o paciente com depressão, outras comorbidades psiquiátricas, muito provavelmente. Mas também existe a questão de uso excessivo de pornografia, se associa também a, por exemplo, uma ansiedade de performance sexual e também a disfunção erétil, e essas pessoas evitam atividades sexuais com medo do mau desempenho, da frustração do ato sexual não satisfatório, por exemplo, com uma disfunção sexual, uma disfunção erétil. E aí, então, é um ciclo que se retroalimenta também, por isso que é algo que tem tanto impacto na vida dos jovens. E é um enfrentamento mal adaptativo, né? Porque você não vai solucionar a tua ansiedade social e pode criar ainda outros problemas. Já que a gente está falando de transtornos, déficit de atenção, hiperatividade, ele tem alguma relação, algum estudo que você
Eu não li nada sobre a relação das duas coisas, né? Eu sei que tem relação com o transtorno de gaming, que é uma outra dependência comportamental. Sim, isso de fato, TDAH tem sim relação com o transtorno de gaming. Agora, com o uso problemático de pornografia, não necessariamente, mas, né, a relação entre transtorno de gaming e uso problemático de pornografia existe. Então, talvez seja uma via indireta a associação entre ambas as coisas, né? E também o game com a pornografia também tem uma Sim, tem certa uma associação, relação. né? Várias expressões do uso problemático de tecnologias, que são essas dependências comportamentais, se associam entre si, né? Então, de fato, o cara que tem um transtorno de gaming, que seria essa dependência dos jogos digitais, também pode ter um uso problemático de pornografia. E o fato dele ter essas duas atividades comórbidas restringe ele muito mais ao ambiente doméstico do que sair de casa e tentar conhecer gente. Acho que até próprio jogo, tem algum jogo que tenha relação com pornografia. Algum tipo de jogo? Não li nada sobre isso, mas teve até um estudo muito engraçado de que teve um servidor aí de um jogo muito famoso, né, online, e quando ele caiu, deu um pico de acessos num site pornográfico específico com conteúdos que tinham relação com o jogo específico, né? Aí eles Eu acho que eu li alguma coisa sobre isso. É por eles isso que eu até tem classificação de tipos de pornografia. tipos de conteúdo pornográfico. Exato. Não, tem vários gêneros, vários estilos, né, de conteúdo pornográfico, até não saber dizer, porque é um grande iceberg isso aí, no final das contas, né, desde coisas mais tradicionais, entre aspas, até coisas muito extremas, parafilias, né, coisas fetichistas, mas o que acontece é o seguinte, né, quando a pessoa faz uso crônico de conteúdo pornográfico, inicialmente até ela tinha um tipo de excitação sexual com conteúdos mais tradicionais, entre aspas, né? Mas isso, com o passar do tempo, como se fosse uma droga de abuso, gera tolerância, né? E isso se manifesta na seguinte forma. Aquela pornografia tradicional já não é mais satisfatória ao indivíduo em si. Então, ele tem que consumir cada vez mais conteúdos extremos, conteúdos fetichistas, coisas que antes não lhe chamavam atenção, até que geravam repulsa, né, e culpa, né, quando a pessoa tinha contato com isso. Mas, por causa do fenômeno da tolerância, aquilo já não gera mais prazer, então ele procura coisas cada vez mais extremas, né? E isso se traduz também na sexualidade na vida real. Então, por exemplo, um homem e uma mulher real, com seus defeitos, né, seus problemas, suas limitações, já não atrai mais sexualmente aquela pessoa, que precisa de um super estímulo muito acima da média para gerar uma excitação sexual a ponto de gerar, por exemplo, ereção e poder interagir sexualmente. Sim. Entra num outro ponto que eu gostaria de perguntar para você, né? Tem o transtorno no comportamento compulsivo sexual, que a pornografia ela entra como uma das manifestações. Sim, dos especificadores, né? Que o CID-11, né, que é a classificação diagnóstica de doenças, inclui como transtorno de controle de impulso. Porém, ele pode ter essas características, né, a pornografia, mas como tolerância, abstinência, que são critérios de uma dependência. Uma dependência, sim. Eu vi que um dos trabalhos que você escreveu foi sobre sintomas abstinência, similares à abstinência, né? O que você acha sobre isso? Eu acho esse construto diagnóstico primeiro um avanço, acho muito legal. É a primeira vez que algo semelhante entra, né, no manual diagnóstico, o Compulsive Sexual Behavior Disorder, né, que é o transtorno de comportamento sexual compulsivo, mas ele não contempla todos os indivíduos com uso problemático de pornografia, né, e de fato, CSPD, né, que é a sigla desse transtorno, muita gente já defende que é uma dependência, né, sexual, não é meramente um transtorno de controles de impulso. Mas, assim, saiu um estudo na Polônia muito interessante, de que um pouco menos que 5% da população estudada, que era um estudo populacional, né, nacionalmente representativo, preenchiam os critérios de CSPD, que é o transtorno do comportamento sexual compulsivo, mas mais de 20% tinham o diagnóstico de uso problemático de pornografia num viés mais amplo, né? Então, nesse sentido, tem muitos pacientes, muitos indivíduos que têm uso problemático de pornografia, mas eles não têm os critérios diagnósticos do transtorno do comportamento sexual compulsivo. Então, assim, ao mesmo tempo que é legal, né, cabe a gente também entender que vários pacientes não vão ter essa expressão psicopatológica e ainda assim eles vão ter uso problemático de pornografia. Um exemplo é o seguinte: o indivíduo ele pode não ter um uso compulsivo de pornografia, mas pode ter um uso regular. O uso regular já é suficiente para gerar disfunção erétil, por exemplo. Porque não é tão clara essa coisa dose dependente. Claro, se ele usar muita coisa, sim, ele vai ter mais psicopatologia.
Mas mesmo com uso crônico, vamos dizer, poucas vezes na semana ou uma vez na semana, já é suficiente para gerar impacto na sexualidade dele, a ponto dele ter essas disfunções que a gente discutiu. Interessante, porque eu estava lendo o estudo e como psiquiatra você tem aquela visão de doença. Então, até quando eu escrevi meu TCC, quando eu fiz o curso da Carnito, era de compulsão sexual em mulheres. Na época não estava ainda incluso os idiomas. Mas o que é um comportamento sexual normal? O que é a divisão entre um comportamento sexual excessivo. Exato. E daí, assim, qual que é o transtorno? Exato. Falando do uso problemático, quando eu vi o teu artigo, eu já... Não, transtorno do uso, já associei compulsivo e não pensei nessa forma separada. Isso. É porque, assim, às vezes o indivíduo vai ter um uso que não é necessariamente compulsivo, ele resiste à vontade de usar, então se fosse uma fissura, por exemplo, de usar, ele consegue resistir, só que ele usa toda semana. E usar toda semana prejudica a sexualidade dele. Então, mesmo não tendo, ele prejudica. Prejudica, sim. Então, aí que tá o ponto. Tem gente que vai usar mais que isso e não vai ter esse impacto. Sim. Tem várias pessoas, vários indivíduos que já conversaram comigo que tem um padrão de uso maior que esse e não tem impacto no seu sexual. Tudo bem, não vamos patologizar o comportamento, né? Eu acho que é um direito da pessoa, a gente vive numa sociedade livre, é um direito dela consumir pornografia, né? Agora, o indivíduo que mesmo com consumo crônico, mas não compulsivo, ele tem essas disfunções, talvez valha a pena ele entrar numa abstinência disso. Se ele consegue existir, com certeza. Porque assim, hoje, ultimamente, no consultório do psiquiatra, a gente lida com muito homem jovem com disfunção erétil, baixa libido, e não é algo que é explicado, por exemplo, pelos remédios que a pessoa está usando, ou até por um sintoma de depressão. Não, às vezes pode ser isso que está acontecendo com a pessoa. Então vale a pena também, nem que seja não só isso, mas que seja uma soma de vários fatores. Vale a pena se a pessoa conseguir abster de pornografia, porque talvez isso já melhore também alguns pontos, né, da função sexual daquela pessoa. Até para ela perceber se isso pode estar interferindo. Exato. Como se fosse uma orientação. Exatamente. Acho que é uma orientação super válida. E a abstinência, tem algum estudo ou quanto tempo seria da abstinência? Para você recuperar essas funções? Então, esse é o grande mistério, né? Existem alguns relatos anedóticos, né? Eu frequento muitos fóruns de usuários crônicos de pornografia com disfunções sexuais, porque eu lido com muitas hipóteses, né? Por exemplo, esse estudo aí sobre sintomas de abstinência e uso problemático de pornografia foi muito bem publicado. Eu tirei minhas hipóteses de um fórum desses, né? Eu frequento muitos esses fóruns para ver com os usuários crônicos o que eu vou estudar e o que eu não vou estudar. Mas assim, primeiro, como que surge isso, né? Existem várias possíveis explicações de como surgem essas funções sexuais nesses homens jovens. Uma delas é o condicionamento sexual. O indivíduo, lá na adolescência, ele condicionou a sexualidade dele a responder, né, a toda aquela cascata excitatória, a uma tela, a duas dimensões, ou ao sexo como um espectador passivo, sendo que o sexo é uma atividade imersiva, né, o sexo do mundo real, vamos colocar. E a pessoa se condicionou a ver dessa forma, né, como se fosse algo assim, né, muito mais voyeur, exatamente, do que algo do qual ele participasse. Ao longo do tempo, a pessoa vai condicionando o cérebro dela a entender que o sexo é uma imagem, ou com múltiplas pessoas, ou de uma forma muito roteirizada, de uma forma muito artificial, que é o que é feito no conteúdo pornográfico, que é um filme, né? E que dura de uma determinada forma, ou é feita de uma determinada forma. E a pessoa tem que se descondicionar. Isso toma muito tempo. São meses, às vezes anos, para que isso aconteça. Não quer dizer que a pessoa não tenha algum nível de interação sexual satisfatória nesse meio tempo. Mas quanto mais tempo a pessoa condicionou, mais tempo ela vai demorar para se descondicionar. O segundo ponto é que isso gera muita ansiedade de desempenho sexual nos homens. Sim. Não está claro, né, como isso acontece. Talvez tenha a ver também com a forma como a pessoa assiste, né, outros fazendo sexo, e de que quando ela vai replicar isso na vida real é muito diferente, isso gera muita frustração. Até a comparação, né? Exato. Então, assim, o que eu tenho visto na minha experiência clínica, tá? Às vezes, pacientes jovens que tiveram muito tempo, vai demorar 4, 5 meses para eles conseguirem, né, depois do período de abstinência, conseguirem ter alguma atividade sexual um pouco mais satisfatória, mas eles, né, têm que permanecer nessa luta, eles têm que interagir com pessoas reais, porque talvez eles tenham pouquíssima experiência nessa frente, né, e isso faz falta, porque o cérebro, de novo, está acostumado com sexo em 2 dimensões, numa imagem, num vídeo. Então a pessoa tem que, né, sair desse modo,
treinar o cérebro de que não, sexualidade seja com uma outra pessoa ali, né? Sexualidade envolve cortejo, um beijo, um abraço, um tempo de qualidade com a pessoa. Então, nesse meio tempo, mesmo que a pessoa não possa, de uma forma bem sucedida, interagir sexualmente, ela já pode sair com alguém, né? Se relacionar com alguém, abrir o jogo com essa pessoa, explicar, ó, talvez eu não esteja preparado para isso agora, mas não me impede de tentar isso, né? Porque o fato de tentar é o que vai ajudar o cérebro a entender aos poucos, né? Porque o nosso cérebro é neuroplástico, né? E ele se adapta muito ao que acontece com a gente. Vai ensinar o nosso cérebro aos poucos que aquilo assim é sexo e que aquilo que ele estava vendo antes não era uma imagem pornográfica, né? Mas pode ter, tem gente que com 2, 3 meses já consegue já ter atividade sexual bem cedida, tem gente que demora bem mais que isso, né? E os sintomas de abstinência, por que eu estudei? Porque um dos sintomas de abstinência que se discute muito nesses fóruns é a tal da flatline, que é o cara entra num período de libido quase zero, vontade, né, de interagir sexualmente muito baixa, e aí ele tem a impressão, né, de que ele perdeu algo, perdeu a sexualidade dele. Mas, na verdade, pode ser um sintoma de abstinência do uso problemático de pornografia, e que isso demora um tempo até o cérebro se recuperar disso. Talvez demore uns 2, 3 meses, e que é normal isso. Isso eu explico para os meus pacientes, porque é muito assustador isso. Vários deles acham que a vida acabou, né? Se tenho 20 e poucos anos e minha libido é zero por 2, 3 meses, né? Então minha vida acabou. Muitos pensam até em suicídio, né? Então isso é por isso que eu estudei isso, para antecipar meus pacientes o que eles podem esperar, que vai ser o vale das sombras da morte por um tempo, mas que eles vão sair no outro lado e que se eles continuarem forem persistentes. Sim. É interessante porque a gente está falando de habilidade social. Daí entra quando eu te conheci. Você falou muito do acampamento, Exato. assim, do Ikikomori. Ikikomori. Ikikomori, é difícil, não, né? É difícil de pronunciar. Mas você falando agora, porque, digamos, isso é repertório social. Então, Sim. eu acho que o grande problema da tecnologia é essa individualidade e essa questão de se relacionar com o real. Assim, isso também tem muito a ver com essa síndrome Ikikomori, porque as pessoas hoje estão um pouco resilientes para lidar com as frustrações. E a tecnologia favorece muito isso. Eu evito. Tudo que me faz mal, eu evito. Tudo que me gera desconforto, eu evito. Mas muitas coisas que me geram desconforto me geram crescimento também. Então, se a gente se restringe, você nunca vai dar aquele passo para, por exemplo, se tornar um cara melhor e conhecer uma mulher bacana e se relacionar com ela e até falhar nas primeiras vezes que você fosse relacionar sexualmente com ela, mas depois superar essa dificuldade da tua vida. Que é normal. O que é normal, né? Porque as pessoas, de novo, assistem... A questão do uso de pornografia também gera muitas falsas expectativas. Sim. De que o sexo é liga, desliga, é uma coisa assim que dura 30, 40 minutos e às vezes não é bem diferente disso, né? E cada um tem seu tempo, seu ritmo, né? Mas assim, isso sim acontece muito na questão do uso de tecnologia de forma geral. Porque assim, por que a pessoa precisa sair de casa se ela tem no computador dela um acesso infinito a uma fonte de informação muito grande, ou de satisfação sexual muito grande, e se ela tiver que sair lá fora, vai ter que lidar com uma outra pessoa que talvez vai dizer não, vai dar com uma rejeição. Isso gera um desconforto, e a pessoa, para evitar essa ansiedade, né, prefere nem fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um cotidiano empobrecido. Sim. Ela não vai ter relacionamentos, ela não vai desenvolver habilidades sociais do approach, né, de chegar em alguém, de conversar com alguém, né, de sair com alguém mais de uma vez. Então, isso sim é outra faceta muito importante, né? Por isso aí que eu estimulo muito esse mundo fora das tecnologias, para que a gente consiga desenvolver essas habilidades que nos faltam, né? E se a gente está patinando aí nesse mundo, então significa que a gente tem que estudar e trabalhar mais nisso para conseguir vencer essa dificuldade. Até porque a gente não está falando nem de transtorno, né? A gente está falando do uso problemático. Uso problemático, exatamente. Então, não chega nem a ser doença. Então, é uma coisa para a gente refletir. Para a gente refletir, com certeza, né? Então, assim, o indivíduo, o paciente chega para mim, eu falo para ele, beleza, vamos, ao mesmo tempo que você está entrando em abstinência, porque isso te faz muito mal, né? De novo, falei, ó, tem um monte de gente que usa regularmente e não tem nenhum tipo de sintoma. É o direito da pessoa usar. Eu acho que cada um é livre para saber o que vai fazer com a própria vida, sem julgamentos morais. Eu não olho a questão do ponto de vista moral, muito pelo contrário, né? Agora, assim, se a pessoa nota na sua vida que tá tendo um sofrimento muito grande, né, e quer, de fato, viver sexualidade de forma real, né, esse é o caminho. Ao mesmo tempo que você entra em abstinência disso, né, pornografia já não é algo que é compatível com a tua vida. Você tem que fazer uma escolha, ou a pornografia ou uma sexualidade plena, né? Eu acho que, assim, para muitas pessoas, elas querem a sexualidade plena. Ao mesmo tempo, então, que você entra nessa abstinência, você tem que correr atrás de
fazer atividade física, se tornar alguém melhor, talvez melhorar no teu emprego, melhorar, fazer algum curso de aperfeiçoamento, se tornar alguém mais atrativo para atrair, por exemplo, um parceiro sexual, né? Porque essas coisas vão fazer falta quando você for sair no mundo real e se expuser a essas questões que geram ansiedade, sim, que de fato, né, a rejeição também faz parte. Então, ao mesmo tempo que você está, né, procurando abstinência do conteúdo pornográfico, você também tem que trabalhar em si mesmo para conseguir superar essas dificuldades. Sim. E nesse processo, lógico, vai ter um caso ou outro de transtorno de ansiedade social, que daí se procura o tratamento adequado. Exato, daí ao mesmo tempo você também faz o tratamento das comorbidades psiquiátricas, né? Então, as duas coisas são feitas em paralelo, né? E ele tem que se tornar uma versão muito melhor de si mesmo, né? É a mesma coisa de uma droga de abuso. Não adianta só tirar, por exemplo, o álcool, a cocaína, a cannabis do indivíduo. Eu tenho que tirar isso e fazer, ó, cara, vamos ser uma versão melhor de você, entendeu? É mudar todo o repertório e estilo de vida. Exato. Passou de um usuário crônico de cocaína, por exemplo, com muitos problemas associados ao uso crônico, para alguém que corre maratonas. Eu acho que a gente tem que procurar ser a melhor versão que a gente pode nesse mundo. Até porque você está competindo com dopamina, né? Então Exato. Você está com algo que estimula muito o teu cérebro. Então você vai ter que encontrar uma paixão que não traga tanta consequência negativa. Fontes positivas, né, de dopamina ou outros neurotransmissores. E sem dúvida essas coisas ajudam nesse sentido. Sim. Então a gente está falando das disfunções sexuais ligadas ao uso problemático da internet, mas quanto à vida cotidiana, existe algum prejuízo do ponto de vista, por exemplo, das disfunções cognitivas? Além dos sintomas sexuais, né, porque a gente discutiu até agora coisas que focaram muito nos sintomas sexuais. Sim, existem sintomas psiquiátricos e alguns sintomas físicos associados ao uso crônico e problemático de pornografia. O que acontece? Assim, não é muito claro como é que isso acontece, mas devido a esse hiperestímulo, vamos dizer, dopaminérgico, mas não é só dopaminérgico, tem vários neurotransmissores, a gente não sabe muito bem quais estão agindo, né? Isso também pode ter impacto, por exemplo, na produtividade, na atenção, na capacidade de trabalho da pessoa, porque depois de consumos, né, sessões de consumo regular de pornografia, a pessoa se sente muito desmotivada, quase um estado de anedonia, né, que ela tem, que se assemelha muito à anedonia, por exemplo, que o usuário crônico de cocaína tem em algumas situações, até na síndrome de abstinência, né? Então a pessoa fica desmotivada, sem vontade de engajar nas atividades corriqueiras que ela tinha, e até sem vontade de melhorar como pessoa. Isso também pode se traduzir, por exemplo, na capacidade de atenção e concentração, né? Mas não está muito claro como é que essas coisas acontecem, mas sim que de fato existe alguma coisa correlacionada, né? Do que os estudos dizem por hora é isso. Mas tem vários pacientes, né, que eu já acompanhei e que me relatam que após períodos de abstinência relativamente prolongados, eles melhoram muito a produtividade, a atenção, a concentração, a capacidade de lidar com demandas difíceis. Eles eram muito procrastinadores antes, e aí quando eles entram nesse modo de tratamento, né, que eles chamam de hard mode, né, aí assim, eles melhoram tudo isso e eles notam muito claro a diferença e ficam muito felizes com isso. Certo. Até pensando na dependência, né, existe aquele contínuo do uso até você chegar numa dependência. Sim. Então, muitas vezes, você parando, você vai ver que, por exemplo, era muito ali o tempo que você pensava em consumir, talvez, a pornografia, ou o desejo que você pode... O tempo gasto na atividade, mas depois da atividade, né, eles também ficam no estado mais letárgico, né, entre aspas, assim, que dura um tempo muito variável, depende do paciente, mas isso também pode impactar as atividades e a produtividade da pessoa. Eu li alguma coisa sobre um estado de transe durante uma farra pornográfica, e na literatura isso. Pois é. O que eles chamam de estado de transe? Durante o consumo de pornografia, até acho que é pouco provável. Eu sei que alguns tipos de pornografia mais extremos... Eles estão associados. Associados a sessões de masturbação, talvez também muito extremas, né? Gerem esse tipo de coisa, que é um hiperestímulo associado à própria relação com o orgasmo, né? E pode gerar um estado de transe, sim. Mas não saberia dizer muito mais que isso. Sim, mais por curiosidade. Sim. Outra coisa que eu gostaria de perguntar é sobre o movimento NoFap. Né? O que é, né? Porque tem muitas pessoas que estão assistindo e não sabem também. Legal. O NoFap, então, eu acho que tem um significado histórico muito importante. Foram eles que começaram primeiro a apontar que existia um problema
com o uso crônico de pornografia. Então, isso é muito legal, esse significado histórico que eles têm. Segundo ponto, eu acho que, assim, tem que ter uma capacidade crítica para você acompanhar as histórias que eles relatam, claro, mas tem muitos relatos interessantes lá e experiências e testemunhos de pessoas que podem motivar os pacientes a entrarem nessa fase de tratamento, que eu acho que é muito legal. Porque, assim, ao mesmo tempo que tem gente que exagera nos benefícios que você vai ter quando você fizer o NoFap, né, que é sem pornografia, sem masturbação, e até, assim, alguns sectos, né, mais restritos até pregam sem orgasmo de qualquer natureza, então sem atividade sexual, e você faria uma transmutação de sêmen, que isso se traduziria em energia, que poderia ser utilizado para várias atividades de vida. Não tem muita base científica disso, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, tem muita gente bem intencionada lá, gente que sabe de conceitos de neurociência e que estão interessados em ajudar as pessoas. E os fóruns são muito interessantes. Eu tiro várias informações que eu uso em pesquisa depois desses fóruns, né? Hipóteses, por exemplo, de pesquisa, eu tiro de lá. Então, assim, eu acho que, assim como os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos são pessoas que sofreram problemas e estão tentando ajudar outras pessoas, nesses grupos de 12 passos, o NoFap tem essa cara também de ser um grupo desse online. Mas, claro, né, cabe às pessoas também terem uma visão crítica, né, do que é bom, o que é ruim nesses fóruns. Tem muita desinformação, mas, ao mesmo tempo, tem muitas informações úteis, principalmente dos testemunhos das pessoas que, depois de 6 meses, por exemplo, conseguiram passar essa barra e hoje estão bem. E é legal, né, para os meus pacientes, por exemplo, eu recomendar esse tipo de material. Vários deles lá estão com 3, 4 meses, né, nesse tratamento e não estão vendo muito progresso, entre aspas. Então, para eles é interessante ver o testemunho de pessoas que conseguiram superar após um período prolongado, por exemplo, de abstinência. Também eles reconhecerem o que eles estão sentindo até para relatar, né? Perfeito, né? Tem gente que é super radical também, que considera que pornografia sempre é ruim. De novo, eu não sei, né? Sim. Tem gente que consome e não tem problemas. Então, cabe essa pessoa decidir se quer isso para sua vida ou não. Agora, se a pessoa tem esses problemas, talvez, né, seja esse o caminho também. Não é ligado só à incongruência moral, né? Tem questões de algumas pessoas se preocupam com exploração sexual. Sim. Outros fatores, né? Tem vários fatores. No início, talvez foi ligado mais com a moral. Mas até eu vou dizer que muitos dos usuários desses fóruns não são religiosos, né? Mas, de fato, a incongruência moral, ela tem um papel importante em a pessoa entender que ela é, por exemplo, dependente de pornografia, né? Existem alguns estudos que falam que quem tem incongruência moral, que assim, quem acha que de acordo com a sua moral, consumir pornografia é errado, se acredita mais dependente de uma forma mais rápida do que outras pessoas que não têm essa formação moral, né? Mas, ao mesmo tempo, sim, as pessoas têm talvez um sofrimento moral, né, com relação ao consumo de pornografia, e para elas faz mal. Então, para essas pessoas, se elas querem abster, isso também é um outro caminho, é uma outra estratégia motivacional. Mas a questão da exploração sexual dos atores e das atrizes também é outro ponto, né, super relevante. A pessoa querer mimetizar isso na sua relação sexual também, e às vezes de uma forma violenta, já existem relatos disso também, que é outro problema, né, associado ao uso crônico de pornografia. Então, tem vários desses dilemas, né? Complicado esse último. Exatamente, sem dúvida, né? Que é um problema muito sério, né? Que tem gente que faz alguma coisa forçada na atividade sexual pro parceiro ou pra parceira porque quer repetir o que consumiu no conteúdo. Sem entender que, na realidade, é incongruente com a sociedade. Exatamente, que aquilo é transgressor, que a pessoa não está interessada naquilo. E quanto às pesquisas, né? Toda essa variedade cultural, de diferenças nos países... Como que você faz pesquisa nesse ambiente? Primeira parte, né? As duas pesquisas que eu já publiquei, os 2 artigos, né? Uma é uma revisão sistemática e outra é uma revisão de escopo. Ambos são revisões do que já existe no mundo. Eu cataloguei tudo, né? Fiz algumas análises narrativas. Eu não gerei dados primários, né? Mas agora eu estou com alguns alunos lá da UFPE, a gente vai fazer uma pesquisa online, né? Mas a gente usa escalas, né? A gente entra muito mais na questão do diagnóstico, não tanto no... não é uma pesquisa específica também sobre o uso problemático de pornografia, é um uso mais amplo de tecnologias, né? Que daí também a gente vai fazer perguntas sobre o uso problemático de pornografia. Mas agora, de fato, existem diferenças entre países e culturas. Agora, como isso se desenrola na questão do uso problemático de pornografia, a gente não sabe exatamente, né? A mesma coisa, a gente não sabe exatamente como esse padrão patológico ocorre nas mulheres, porque existem poucos dados, mas é uma população que seria muito interessante de estudar. Né? É muito possível, assim, que alguns países que são religiosos e
teocracias, que têm algumas restrições morais muito fortes, talvez também tenha os problemáticos de pornografia, porque as pessoas não têm a liberdade sexual. Isso pode ser, sim. Mas é uma coisa que a gente precisa estudar. E, sem dúvida, alguns países pode ter uma normalização de um tipo de fetiche, algum tipo de pornografia mais extrema, que para outros países é algo inaceitável. Então, né, isso também pode ter um desenrolar, né, na questão dos problemáticos de pornografia. Até o próprio sexo compulsivo nas mulheres é pouco relatado pela própria vergonha delas trazerem. Exatamente. Não é que mulheres têm o número é menor, a prevalência é menor. Muitas vezes é subdiagnosticado ou identificado, né? Perfeito. Então, na pornografia teve um número crescente de mulheres, né? Que hoje, acho que até tem se mostrado mais. Mas eu não sei se tem dados sobre isso. Os dados que existem, eles são muito desencontrados, né? E aí alguns falam que algumas mulheres que consomem pornografia, elas se sentem mais à vontade na relação sexual, o que seria beneficial para elas, e realmente assim, né? Mas talvez a forma, de novo, o tipo de estímulo que as mulheres utilizem e a frequência e o conteúdo seja diferente. Porque os homens usam esse superestímulo. O superestímulo gera esse condicionamento sexual e essa ansiedade de performance sexual muito maior também, né? Talvez por uma questão química. Né? Exatamente. E uma questão também de neuroanatomia, neuroplasticidade também, né? Mas para as mulheres isso é diferente, mas também a forma como elas interagem com esse tipo de conteúdo é diferente. Então, assim, a gente precisa de estudos futuros, né? Tomara que no futuro aí a gente consiga estudar esse tipo de coisa, porque é outra fronteira bem interessante de pesquisa. Até no Brasil, acho que você é o primeiro. Pouca gente está estudando isso aí, né? Lá em Porto Alegre agora o pessoal está começando a estudar isso, né? Uns colegas estão estudando também, estou colaborando com eles. Bacana. Mas é pouca gente que estuda isso no Brasil mesmo, de fato. Existem tratamentos hoje? Quais são os tipos de tratamentos para os problemas de pornografia? Existem alguns tratamentos e eu revisei isso no meu segundo artigo sobre o sistema, fiz uma revisão sistemática de todos os tratamentos do mundo, né? Existem, desde tratamentos farmacológicos até tratamentos psicoterápicos, que são a maior parte dos estudos existentes, até tratamentos com que a gente chama de neuromodulação. Um deles é a estimulação magnética transcraniana. Mas um relato de caso, né, só no mundo inteiro, e teve muitos fatores de confusão, então não dá para atribuir necessariamente ao tratamento, né, com a estimulação magnética, porque ele estava usando um remédio e estava fazendo um aconselhamento psicológico ao mesmo tempo. Então não fica claro qual foi o responsável pela melhora do paciente. Mas de remédios, por exemplo, depende do perfil do paciente. Se o paciente tem muita fissura e uso compulsivo, a naltrexona é um bom remédio, por exemplo. Agora, se ele tem uma coisa também de compulsividade, muitas combinações, antidepressivos, né, tradicionais, tipo os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né, a fluoxetina, a sertralina, o estalopram, são boas opções também estudadas nessa frente, né? Até a paroxetina, né, para quem tem muita sexualidade, acaba sendo uma opção interessante também. E aí, com relação a psicoterapias, que é o que eu acho um dos principais, então eu acho que sempre a ideal psicoterapia mais um fármaco alvo para o paciente ali. Até pelo estilo de vida. Exatamente, até pela comorbidade que ele vai ter. Essa combinação é perfeita. E as terapias da TCC são as que têm mais base de evidência, né? Mas os estudos ainda têm várias limitações, mundialmente falando. Então, de forma geral, são estudos de baixa qualidade. Então, isso eu cataloguei lá na minha revisão, de que a gente precisa melhorar os estudos para saber o que funciona e o que não funciona. Mas não quer dizer que a gente não possa fazer nada para os nossos pacientes. Então, indicar uma terapia, né, uma terapia para dependência. Orientação, né? Orientação, psicoeducação, explicar o que está acontecendo com o cara, né? Fala, fica tranquilo, tal, isso vai passar, você vai melhorar. Isso também ajuda bastante. Então, são essas opções que a gente tem também para esses pacientes. Perfeito. Quero aproveitar, Thiago, né? Esse livro aqui é bem bacana. Você escreveu 4 capítulos, quase caiu o livro, mas tudo bem. Me fala um pouquinho dele. Pois você, por favor. Quer que eu assine? Legal. Quero. Obrigado. Então. Legal. Esse é um livro de psiquiatria digital, né? Foi organizado pelo Yves e pela Carolina Galois, né? Lá da ArtMed, o pessoal que organizou. E foi um livro muito bacana porque tem muita coisa no mundo digital, com interface da psiquiatria recentemente, e ao mesmo tempo que saiu muitas pesquisas sobre esse assunto, às vezes os clínicos e os profissionais de consultório não têm muito conhecimento sobre essas coisas. Então, essa é uma forma de traduzir isso, uma linguagem um pouco mais acessível para quem está no consultório, quem pratica a clínica e não está necessariamente em um ponto de pesquisa, ter contato com essas coisas. E aí eu escrevi 4 capítulos como, né, alguns eu liderei, outros alguns alunos meus escreveram, outros colegas escreveram. E um deles foi sobre
Big Data e Machine Learning, né? Explicando os conceitos, né? De uma forma mais básica, como eles se aplicam, né, na psiquiatria. São ferramentas, né? Tanto a questão do Big Data quanto a questão da inteligência artificial são ferramentas que hoje têm aplicação muito interessante na psiquiatria. Ainda não está na prática clínica, mas em pesquisa os resultados são bem promissores. Um outro capítulo que eu escrevi também, tendo essa temática, foi sobre avaliação de risco de suicídio com o uso de técnicas de inteligência artificial. Hoje, um grande desafio que a gente tem na clínica é reconhecer quem são os pacientes com risco de suicídio. E é uma coisa que eu pesquisei já no doutorado, né? E também eu escrevi esse capítulo para os profissionais da clínica terem um pouquinho dessa noção. Isso é bem bacana, né? Porque até hoje eu ouvi você falando que pega pela quantidade de passos. Tem várias ferramentas de fenótipo digital. Isso pode ser utilizado também, o que o paciente busca na internet, né? No browser, né? Como é que é a interação dele com os colegas, com os amigos, e o log de ligações, por aí vai, né? Outros 2 capítulos, um deles é sobre o uso problemático de internet e redes sociais. O uso problemático de internet é muito amplo, tá? Sim. Desde compras online até fake news e discursos de ódio. Então, é um conceito muito mais amplo. Cyberbullying, cybercondria, né? Que é aquela coisa quase do transtorno de ansiedade de doença da internet, que a pessoa procura. Esse é interessante, que já linka com o teu outro capítulo também de ética. Exato. Todas essas coisas, né, são hoje muito relevantes também, e, de novo, a gente não sabe ainda muito bem como lidar com elas na prática clínica. E aí, por fim, a questão da ética no mundo digital é um capítulo muito mais focado no profissional, porque a gente não sabe muito bem como lidar de forma ética com as redes sociais. Sim. A gente sabe que tem muitos médicos, né, que estão lidando com as redes sociais de uma forma muito oportunista e sensacionalista, e aí isso é antiético, isso é complicado. Então, não se pode vender curso, né? Exato. Então, assim, isso é bem complicado. Então, nesse capítulo também a gente discutiu outros conceitos como telemedicina, até a questão ética do uso da inteligência artificial na medicina. É umas aulas que eu dou, inclusive na matéria de ética médica da UFPR. Então, esse capítulo também sumariza muitos desses conceitos e faz várias referências ao Código de Ética Médica, a legislação. Né? Linkando com o cybercondria, são pessoas ansiosas que acabam vão procurar na internet sobre doenças. Então, cuidar muito com o assunto que você está trazendo e da forma como você está levando essa informação. Que a ideia é uma orientação, é melhorar. Mas não substitui a consulta médica. Não né? substitui, Uma avaliação individualizada, né? Tentar entender o contexto do paciente. É por isso que faz toda a diferença no final das contas. Né? Exatamente. Perfeito. E aí nós vamos conversar mais porque tem muito. Com certeza. Conversar. E obrigado, né? Disponibilizar teu sábado. Não, muito obrigado, Vanessa. Foi uma boa oportunidade de conversar sobre coisas que eu acho tão importantes, né? Conversar mais. Espero que tenha ajudado o pessoal também a entender um pouco mais desses conceitos. Com certeza. Obrigado.